Você já se perguntou o que fazia multidões lotarem circos há mais de um século, quando os shows eram cheios de mistérios e pessoas que pareciam desafiar o limite do que é possível? Imagine um tempo onde as pessoas vinham de longe só para ver figuras que pareciam saídas de um pesadelo ou de um conto de fada sombrio. Pessoas que, aos olhos de hoje, nunca passariam despercebidas, mas que naquela época eram a grande atração. Hoje, vamos explorar o mundo das aberrações de circo. Indivíduos que, por suas características únicas, atraíram olhares de espanto, admiração e até medo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode desafiar sua percepção do que é real. 1. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Vamos começar com uma figura lendária. Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante. Sua aparência era tão peculiar que se tornou uma das figuras mais famosas do final do século XIX. Ele nasceu com uma condição rara que fazia com que seu rosto e seu corpo se deformassem de maneira assustadora, criando uma aparência quase mítica. Merrick foi explorado por muitos, sendo exibido como uma aberração até que encontrou apoio em um médico, o que trouxe um pouco de dignidade à sua vida. Mas o fato é que sua imagem continua impressionando até hoje, e o mistério sobre sua condição exata persiste. 2. Lionel, o Homem-Leão. Imagine uma pessoa totalmente coberta de pelos, como se fosse uma espécie de lobisomem. Esse era Lionel, também conhecido como o Homem-Leão. Lionel sofria de uma condição chamada hipertricose, que fazia com que ele tivesse uma quantidade anormal de pelos por todo o corpo. Ele foi contratado por circos e exposições pelo mundo e se tornou um dos artistas mais famosos da sua época. O público mal podia acreditar no que via. Ele era como uma criatura saída de um conto assustador, com o rosto coberto de pelos, olhos brilhantes e um olhar que misturava medo e fascinação. 3. Ella Harper, a Garota Camelo. Agora, imagine uma jovem garota que andava com os joelhos voltados para trás. Ella Harper, conhecida como a Garota Camelo, nasceu com uma condição que fazia com que suas pernas se dobrassem de uma maneira diferente da normal. Ela aprendeu a andar sobre as mãos e os pés, o que a fazia parecer um animal. Ela era muito jovem quando começou a se apresentar em circos. 4. Chang e Eng Bunker, os gêmeos siameses. Chang e Eng Bunker talvez sejam os gêmeos siameses mais conhecidos da história. Nascidos na Tailândia, esses irmãos eram unidos pelo peito e compartilhavam órgãos. A dupla conseguiu construir uma vida extraordinária para a época, casando-se com 2 irmãs e criando uma família numerosa. A história deles não apenas fascinou o público, como também trouxe uma nova compreensão sobre o que era possível na medicina. Eles viveram por muitos anos e fizeram história tanto nos palcos quanto fora deles, mostrando que as chamadas aberrações podiam, na verdade, levar uma vida impressionante. 5. Myrtle Corbin, a mulher com 4 pernas. Sim, você ouviu bem. 4 pernas. Myrtle Corbin nasceu com uma condição raríssima, chamada de dípigos, que fazia com que ela tivesse uma duplicação parcial do corpo, resultando em 2 pernas extras. Ela foi uma das maiores atrações de circo de sua época, e sua história se tornou um símbolo do quão fascinantes as apresentações de aberrações de circo podiam ser. Myrtle encantava as multidões com seu carisma, transformando algo que poderia ser um estigma em uma forma de viver. 6. Francesco Lentini, o homem com 3 pernas. Imagine um homem com 3 pernas e 2 conjuntos de órgãos genitais. Francesco Lentini nasceu na Itália com essa condição incomum e transformou sua diferença em algo extraordinário. Ele não só andava com suas 3 pernas, como aprendeu a usá-las em truques e performances que deixavam o público boquiaberto. Lentini foi uma estrela no circo e viajou o mundo mostrando que sua aberração era, na verdade, uma dádiva que o diferenciava. 7. Cucu, a mulher-pássaro. Com traços faciais distintos, Meg M., mais conhecida como Cucu, a mulher-pássaro, foi uma artista de circo famosa pelo rosto que lembrava um bico. Ela fazia parte de shows de aberrações
e foi um exemplo de como as pessoas daquela época eram atraídas pelo incomum e o bizarro. Cucu cativava o público com seu jeito, sendo uma figura memorável nos circos onde se apresentava. Seu visual incomum e seu talento para a performance transformaram-na em uma estrela única. 8º. Isaac Sprague, o esqueleto vivo. Isaac Sprague nasceu saudável, mas ao longo da vida começou a perder peso drasticamente. Logo, ele ficou conhecido como o esqueleto vivo por sua aparência esquelética assustadora. Ele era tão magro que parecia um ser de outro mundo, e essa característica o levou a se tornar uma das maiores atrações dos circos. A imagem de Sprague era perturbadora, e muitos diziam que ele parecia ser um aviso vivo dos perigos da morte e da fragilidade humana. 9ª. Annie Jones, a mulher barbada. A beleza e a feminilidade de Annie Jones contrastavam fortemente com sua barba espessa. Desde pequena, ela exibiu essa característica única que a levou aos palcos de circos como a mulher barbada. Annie quebrou estereótipos e virou uma estrela, conquistando multidões que vinham vê-la. Sua presença marcante mostrava que a beleza pode existir em muitas formas, e ela ajudou a mudar a percepção de muitas pessoas sobre o que é considerado normal. 10º. Prince Randian, o homem torsal. Para fechar nossa lista, vamos falar de Prince Randian, mais conhecido como o Homem Torsal. Ele nasceu sem braços e pernas, mas isso não o impediu de realizar tarefas que deixavam o público incrédulo. Randian se apresentava no circo, onde mostrava sua habilidade de viver com total autonomia, usando a boca para realizar tarefas que normalmente exigiriam mãos. Seu exemplo foi uma verdadeira lição de resiliência e determinação, impressionando e inspirando todos que o assistiam. Essas foram algumas das aberrações de circo que realmente existiram. Cada uma dessas pessoas enfrentou um mundo que via suas diferenças como algo de outro mundo. Mas elas transformaram essas particularidades em algo inspirador, dando um show de superação. Se você gostou de conhecer essas histórias e quer ver mais conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Descubra Isso. Tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Então, clica lá e descobre ainda mais curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!